Salmo de número 107, versículos 28 e 29, amém? Podemos ler? Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tempestade a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, exaltar o seu santo nome, Senhor, e acima de tudo agradecer porque temos a possibilidade de ouvir a tua palavra, de nos alimentarmos da tua palavra. Senhor, o mensageiro nada é, porque a mensagem da cruz, a tua palavra, é essa que transborda, é essa que cura, é essa que liberta, é essa que salva, é esta que transforma. Por isso nós abrimos os nossos corações nesta hora e te pedimos tudo aquilo que não provém de ti, joga por terra, Senhor. Toda venda nos olhos seja retirada, todo coração endurecido seja transformado. Queremos dar ouvidos ao que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus, amém, amém? Você pode aplaudir a Ele, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse pequeno trecho, a gente encontra uma fala, uma escrita, que é muito comum a todos nós que servimos ao Senhor. Todos nós, em vários momentos das nossas vidas, passamos por momentos de desespero, momentos de luta, momentos de dificuldade. E a palavra diz aqui no versículo 28, não sei como está na tua versão, mas aqui a versão que eu li diz assim: em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor. Quando nós somos afrontados pelas dificuldades da vida, quando nós nos deparamos com circunstâncias das quais nós não esperamos, quando coisas sobrevêm à nossa família, à nossa saúde, o nosso trabalho, alguns podem entrar em desespero, não é? Quando um carro quebra, quando o dinheiro não dá para pagar as contas, quando a doença, o diagnóstico se instala. Muitas vezes, nós nos esquecemos de fazer o que o salmista aqui não titubeou em dizer que foi feito. Em meio ao desespero. Em meio ao desespero, o que você faz? Em meio ao desespero, o que a igreja, a noiva do Senhor, faz? Será que a gente vai procurar primeiro agir com os nossos próprios braços? Ou nós vamos fazer aquilo que logo após uma vírgula, o salmista escreveu: clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. E reduziu a tempestade a um silêncio. Quando a gente vive um dia de sol, um dia em que a gente vai à praia, ou em que a gente pode trabalhar, em que a gente pode viver o dia, um dia fresco, de calor, e que do nada o tempo muda e uma tempestade vem, tudo muda. Uma tempestade faz com que a gente corra para um abrigo, não é? Ninguém aqui fica numa tempestade esperando que um galho caia em cima, esperando que a chuva te molhe, a não ser se você entrar em desespero. O desespero não tem a ver com aquilo que Deus planejou para a vida dos seus filhos. Os seus filhos encontram paz que excede todo entendimento em meio às adversidades. Encontram a alegria que é a alegria do Senhor, a nossa força. Encontram
longanimidade, ou melhor, produzem longanimidade, produzem domínio próprio, produzem o fruto do Espírito, para passar pelas situações difíceis, não é? Mas no desespero, a gente sempre se dá mal, não dá? Há poucos meses, né, a gente estava em casa e Caleb estava fora. Estava onde? Estava em algum lugar com os amigos, né? E aí, há uma árvore na frente do prédio e alguém se desespera muito, não é? E ela se desesperou porque ele vai, olha, está caindo galho, a árvore ia, voltava. Foi uma chuva que alagou Arraial, Búzios, São Pedro, lá para dezembro, né, mais ou menos. E aí ela falou assim, não, eu que falei, né? Eu vou correr, vou para o portão de garagem para abrir, fala com ele para entrar pela garagem, para não entrar pela portaria, porque os galhos estavam caindo aos montes. No desespero você não presta atenção, não é? Nos pequenos detalhes, naquilo que pode levar você a uma prisão, a uma ruína, a uma dificuldade. No desespero você piora a situação. E a gente não pode piorar a situação, a vida com Deus, a fé que a gente tem, ser abalada para depois retornar. Primeiro a gente faz o caminho contrário. O salmista diz o quê? Clamaram ao Senhor. O que é que eu fiz? Entrei no elevador. Estava o quê? A luz estava falhando, eu não vi. E fiquei 33 minutos lá dentro. Caleb entrou pela portaria, onde estava caindo árvore, galho, aconteceu nada, não viu ninguém. Daqui a pouco eu só ouvi a voz dele, pai, você está aí? Está aí. Aí a empresa não pôde vir, porque ficou presa, alagada em São Pedro, o outro carro em Búzios, e eu fiquei lá. É um exemplo bobo, mas é assim que acontece na vida, no mundo espiritual. Quando a gente tenta... vocês querem saber como eu saí? Os bombeiros foram me tirar. E quando eu pisei o primeiro vão de escada, a luz o quê? Voltou. Tem que ser, né? Tem que ser. Na vida espiritual de todos nós é da mesma maneira. Quando a gente vai com os nossos próprios pés tentar resolver os problemas que muitas vezes, ou melhor, que só o Senhor pode resolver, a gente fica engatado, agarrado, enrolado, preso. E a gente não pode fazer nada, porque quem me tirou daquele lugar foram outras pessoas, eu não me tirei de lá. Só Deus pode tirar a gente até das enrascadas em que a gente entra. Mas a gente precisa parar de entrar em enrascada. A gente precisa viver o sobrenatural de Deus, sim. Qual é o sobrenatural de Deus? Ele reduziu a tempestade a um silêncio. E foi assim, né? De uma hora para outra acabou a chuva. Quantas vezes é assim na vida da gente? De uma hora para outra o problema vai embora e você para e pensa, por que chorei tanto por isso? Por que me desesperei tanto por isso? Porque você não buscou o Senhor na hora que deveria buscar. Porque eu não busquei o Senhor na hora que deveria buscar. Eu queria que você abrisse comigo o Evangelho. Na verdade, eu queria que você abrisse comigo primeiro Naum. Vamos ver se você está bom no dedinho da Bíblia aí, porque Naum me deu uma surra há pouca hora. Naum está lá quase no final do Antigo Testamento. Naum a gente brinca quando faz gincana com os adolescentes, que é o livro que Deus diz não para tudo que a gente pede. Não. O versículo Naum, capítulo 1, o versículo 3, vai falar desse Deus que pode nos transformar, que pode nos segurar,
que pode nos tirar do poço, que pode transformar a situação que a gente vive, o Deus que no meio de tempestade torna esta um silêncio, um Deus que cala as vozes de tudo aquilo que não é a voz dele. Nós precisamos parar de potencializar aquilo que o inferno, as doenças psicossomáticas, essa geração, este tempo, estão tentando nos destruir mentalmente e espiritualmente enquanto servos do Senhor, igreja do Senhor. E Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, demora demais para se irar, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está na tempestade, no vendaval. E na tempestade e nas nuvens são a poeira dos seus pés. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. Quando você se encontrar no meio de grandes ondas, de raios e trovões, quando a sua vida, o seu humor, o seu dia, a sua família estiver parecendo um barco em meio a uma tempestade, o Senhor, Ele produz caminho no meio da tempestade. Caminho, pelo menos na minha versão, está com letra maiúscula, porque aponta especificamente para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque você parar e pensar que tempestade e caminho não combinam, você não vê nada no meio de uma tempestade. Se está chovendo demais, não existe um caminho, porque tudo está alagado, você não sabe por onde passar. Mas Jesus é o caminho. Ele abre um caminho para que cada um de nós possa experimentar a grandeza dele. Eu não estou pregando aqui para amaciar o teu ego. O que eu estou pregando, tentando falar, é que nós temos um Deus que age no sobrenatural de todas as coisas, inclusive naquelas que são naturais, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele criou. Se Ele criou tudo, e criou a mim e criou a você, Ele também pode encerrar o problema que talvez o inferno criou, você criou, ou até mesmo Ele proporcionou. Creia que na tempestade, no vendaval, está aquele que anda sobre as águas, aquele que dá voz ao mar para que ele possa parar, aquele que um dia fez o povo passar a pés enxutos, aquele que um dia fez o povo passar e um rio parou e o povo atravessou, aquele que derrubou uma muralha, aquele que se entregou numa cruz para que nós tivéssemos vida eterna. Amém? Aleluia! Meus irmãos, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e precisamos urgentemente caminhar em direção a esse Senhor. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, mais um versículo comigo, capítulo 8 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Versículo 23 ao 27. Nós conhecemos esse texto. Aqueles que leem a palavra conhecem esse momento. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma tempestade, uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia.
Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos morrer. Mas Jesus disse a eles, versículo 26, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de dar uma ordem à nossa mente, porque a palavra diz: dê ordem à sua alma. Nós nos esquecemos de dizer: você está me fazendo ficar com crise de ansiedade, com medo, preocupado. Mas não se esqueça que Ele tem a palavra final. Tudo se submete e é subjugado à palavra dele. Até os ventos e o mar o obedecem. Os discípulos não sabiam com toda, profundidade ainda que era realmente o próprio Deus. Nós sabemos que temos um Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Quando eles entram no barco, o versículo 23 vai dizer que os discípulos o seguiram. Quando o versículo 24 diz que vem sobre o mar uma violenta, não é uma tempestade, é uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e Jesus dormia. Por quê? Muita gente fala, da questão de Jesus dormir, porque ele, Jesus dorme nesse texto também para nos mostrar que Ele é o Senhor da nossa vida. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes. Se Ele está no barco, o barco não afunda. Se Ele está no barco, você não precisa ouvir, basta Ele estar ali. Quem dorme, não está falando, bom, pelo menos não deveria falar, Porque tem uns que falam, roncam, está rindo, irmão? Thalita deve sofrer. Mas quem dorme, você não, dependendo da situação, nem parece que tem alguém ali, não é? Mas se Jesus estiver ali, você não precisa de profecia, você não precisa de nada além da presença suave, doce e repousante sobre a sua vida. É a presença que vai te livrar de violentas e fustigantes ondas, sejam elas quais forem, que tentem destruir a sua direção, que tentem afundar a sua vida, que tentem te tirar da presença do Senhor. Violentas tempestades sempre vêm sobre a vida de todas as pessoas, não é só sobre os cristãos, mas nós que temos aquele que é o Senhor do vento, o Senhor do mar, o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas emoções, o Senhor da nossa vida financeira, o Senhor da nossa vida espiritual, o Senhor do seu casamento, o Senhor da sua vida sexual, o Senhor da sua saúde, dos órgãos que você tem, de tudo que você é. Se você o tem, você sabe que o mar pode sacudir para um lado e para o outro, mas se você afundar, como o apóstolo Pedro foi andando até ele, numa outra passagem, ele pode te segurar na tua mão e te trazer à tona. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos experimentar quem Ele é. Precisamos experimentá-lo no nosso dia a dia. É no momento de muita tempestade, de violência contra a nossa vida, é que nós somos forjados no milagre da salvação. Foi o que os discípulos gritaram: salva-nos. Todos nós aqui precisamos de salvação. Amém? Salva-nos, porque vamos perecer. E aí, quando Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Nós precisamos aprender. A palavra nos garante que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a fé, a palavra também nos ensina, em outro momento os discípulos vão pedir: aumenta-nos a fé.
Porque a palavra diz que se tivermos a fé como do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos os montes. O Senhor nos chamou, queridos, para viver tudo aquilo que Ele planejou. Mas Ele não disse que no percurso desse planejamento, tudo ia fluir, como dizem, né, naquela calmaria, o mar, né? Tem o céu de brigadeiro, né? Aí, não é isso? Aí eu falo, o mar de brigadeiro. Não, eu falo lá em casa. É o mar de brigadeiro também, que eu não sei. Agora eu aprendi. É mar de almirante. Eu sempre falei, Elisângela, o mar deve ser de brigadeiro também. Na lagoa aqui, né? A lagoa às vezes está paradinha. A gente quer que a nossa vida seja assim. Mas às vezes ela está igual a Praia do Forte, dia de ressaca. Não importa o momento que a gente esteja vivendo, a gente precisa viver o milagre do Senhor. O mais interessante em todos esses textos é que a presença do Senhor, ela está ali como a operação de algo que nós não podemos fazer. E tudo aquilo que é operado pelo Senhor, que nós não podemos fazer, é a manifestação clara de sua glória, de seu poder e de toda a sua soberania sobre as nossas vidas. E isso produz em nós um efeito de testemunho para todos aqueles que precisam ou precisarão. Nós precisamos entender que se Ele estiver no barco, nada pode tirar a nossa salvação. A tempestade, ela pode ocorrer diversas vezes na vida da gente, mas ela faz com que a gente se lembre da nossa identidade. A nossa identidade é no caminho. A nossa identidade é no Senhor, que torna a própria tempestade silêncio. A nossa identidade é aquele que manda calar ventos e mares. A nossa identidade é Ele, está nele. Sem Ele nada somos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas da nossa vida. São todas as coisas da sua vida. Pense em todas as coisas que você tem, por Ele, para Ele, porque dele são todas essas. E nós precisamos voltar à ideia do que é clamar, para que o poder seja manifestado no clamor. João capítulo 16, versículo 33, diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Acabou aí, tá? Porque tem gente que bota aí, você também vencerá. Aí é livro de Heresias, capítulo 2, versículo... Eu queria saber, qual a tempestade que você está enfrentando hoje? Porque às vezes a gente não enfrenta a tempestade na nossa vida, mas a gente acaba entrando na tempestade daqueles que nos rodeiam. Nós, como igreja, somos quase que botes salva-vidas. Somos chamados para estar ali, talvez com pessoas que estão precisando. Talvez você está vivendo o quê? O mar de almirante. Mas você está sendo chamado a ir àqueles que estão até perto de você, seus familiares, seus amigos de trabalho, seus irmãos da célula da igreja, e viver aquela tempestade com Ele, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nesta fraqueza, que é a sua fraqueza com a fraqueza daquele que está na tempestade, para que juntos o barco possa não afundar, porque o Senhor vai se manifestar ali para salvar. Amém? Eu queria pedir para os irmãos, se puderem apagar um pouco as luzes, se você puder se colocar de pé e pensar nisso que eu acabei de te perguntar. Quais tempestades, ou melhor, qual tempestade você está enfrentando hoje? Talvez você precise sair do seu lugar, vir ao altar e entregar ao Senhor a dificuldade que você está vivendo, a luta, a dor.
talvez você precise entregar ao Senhor tudo que você é nessa hora. Talvez você pense assim, essa tempestade, eu já estou com o barco todo avariado. A água já está entrando, já está afundando, eu não sei se eu vou conseguir. Porque às vezes é a situação financeira, às vezes é o luto, a depressão. Às vezes é sua mãe ou seu pai, alguém da sua casa. E que você está dentro de uma tempestade com essa situação. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, se você puder, e apresente ao Senhor esse momento. Peça ao Senhor para, mesmo que se o mar estiver praticamente submergindo você, engolindo você, que você possa viver o sobrenatural do Senhor nessa noite. Que você encontre a direção nessa palavra. E não importa a tempestade de vento, de raio, com terremoto, sem terremoto, há um milagre para acontecer e o Senhor do milagre já está ali com você, fazendo um caminho para o milagre, amém?